Bom, o Yu-Gi-Oh! Tem muitos e muitos decks. E não só muitos decks, o Yu-Gi-Oh! Tem muitas cartas nesses decks. E muitas delas são uma merda. E muitas delas também são insanas. Então, aqui eu deixei trazer uma lista pra vocês, que é essa lista aqui, de cartas que são muito boas, só que em decks ruins. Pronto. E o que eu quero dizer com isso? São cartas que têm um efeito que são absurdos, efeitos que são, tipo, desbalanceados, mas estão em decks tão ruins que são cartas que acabam sendo praticamente não usadas, a menos nesses próprios decks, e tipo, são decks que não fazem muita coisa. Então eu não vou incluir muita carta que você pode achar que tá num deck ruim, que é uma carta insana, por exemplo, sei lá, o Blackwing Gofu, que é uma carta que é absurda, mas tá no arquétipo de Blackwing, porque é uma carta que, primeiro, já tá banida e, primeiro, teve uso no competitivo. Então eu vou usar... Aqui só vão ter cartas que não tiveram uso no competitivo porque estão presas atrás de decks que são ruins. E quando eu falo deck ruim, eu não quero ofender nenhum deck, não quero xingar nenhum deck. São decks que não são viáveis no competitivo. Acho que essa é a melhor palavra. Então, a primeira carta que eu trouxe aqui pra vocês é uma carta que eu acho que é muito interessante. É o Ursatic Serpententrion, que é uma carta que veio na última coleção que saiu no TCG, que é a Ancient Guardians. É uma carta do deck de Ursatic, que é o deck de Urso Polar, que, primeiro, tem um efeito que é interessante, né? Em condição de summon, que é uma das coisas que, inclusive, faz ele ser ruim, e faz ele ser inviável porque ele tá preso no deck dele, né? Não pode ser invocado por invocação não pode ser invocado por invocação síncro, deve ser invocado por invocação especial do seu extra deck, enviar 2 monstros que você controla, com 7 níveis de diferença pro cemitério, um regulador nível 8 e um ou mais monstros 5 não regulador. Então, primeiro tem uma condição de invocação meio ruim, né? Que você só consegue fazer, na maioria das vezes, no próprio deck de Ursatic. Mas ele tem um efeito que, na minha opinião, é muito, muito bom. É assim, negue os efeitos dos monstros com a face para cima, sem um nível que for invocado especialmente do extra deck. Ou seja, você nega o efeito de todos os links e de todos os XYZs. É um efeito que é muito bom. Se isso aqui fosse um synchro, desculpa. Se isso aqui fosse um synchro genérico que você conseguia colocar em qualquer deck, você ia descer isso aqui contra um deck de Link ou um deck de XYZ, ia ser completamente absurdo. Porque todos os efeitos iam ficar negados. Se desse isso aqui contra o Zodiac chora. O que o Zodiac faz? O que o Dragon Link faz contra isso? E não só isso, ele tem um efeito que que melhora. Esse efeito ainda melhora. Se seu oponente invoca um ou mais monstros de invocação especial, exceto durante a etapa de dano, você adiciona um card ursático do deck pra mão. Agora, imagina se isso aqui fosse um deck bom. Que você faz de uma maneira fácil um deck bom, e você busca uma carta do seu deck bom. Quando o cara dá Special Summon. Essa carta seria completamente absurda. E tipo, ainda bem que essa carta tá presa nesse deck que é ruim. Porque essa carta é real muito forte, essa carta. É muito forte essa carta. E a próxima carta que eu trouxe aqui é o Abyss Script Opening Ceremony. O que essa carta faz? Ganha 500 pontos de vida para cada Abyss Actor que você controla, o que é um efeito que é bem meh, mas tem um efeito aqui que é bem legal. Se esse card que tá setado sob o controle do seu dono foi destruído por efeito de card do oponente, e você tiver um monstro pêndulo Abyss Actor com a face pra cima no seu deck adicional, você pode comprar até ter 5 cartas na sua mão. Uau! Que efeito ruim, né? Meu Deus do céu! É uma carta que te deixa comprar 5 cartas. Você vai lá, joga a seta, sei lá, todas as setas da sua mão, usa a sua mão inteira, essa carta é destruída, e você vai comprar 5 cartas. Uau, beleza. Agora, obviamente essa carta é um pouco situacional, uma carta que parece um pouco Wake the Dragon, né? No sentido de, o oponente precisa ser destruída pelo oponente, e daí você vai comprar as cartas. Mas se não tivesse... Mas beleza. Mesmo se fosse uma carta genérica, que nem a Wake the Dragon, isso aqui seria muito forte. Seria muito forte. Seria completamente absurdo. E, obviamente, essa carta aqui, por ter essa restrição, eu coloquei ela mais embaixo na lista. Mas esse efeito aqui de comprar 5 cartas é completamente desbalanceado. É completamente desbalanceado esse efeito de comprar 5 cartas, né? Se fosse num deck bom. Mas tá no Abyss Actor, que não é um dos melhores decks, né? Honestamente. A próxima carta que a gente tem aqui é o Obedient Scold,
que tem um efeito muito interessante. Se você não controla nenhum monstro, invoque por invocação especial 3 monstros de efeito besta nível 2 ou menos com nome diferente do deck. Mas os efeitos são negados e além disso eles são destruídos durante a fase final. Então é uma carta que você ativa da Special Summon de 3 bichos do deck, de graça. De graça. Obviamente, por ele estar preso no arquétipo de besta nível baixo, né, desses bichinhos aqui, ele não vai trazer cartas muito boas. Mas agora, imagina se isso aqui fosse da Special Summon de 3 dragões do deck. Ou se fosse de, sei lá, da Special Summon de 3 Beast Warrior do deck. Um negócio assim. Umas coisas que dá pra usar, em vez dos bichos nível baixo, que não são as melhores cartas do mundo. Então, obviamente tem restrição, pelo resto do turno você não quis carta resolver, você não pode invocar monstro de invocação especial, exceto besta. Mas se isso aqui fosse num deck que fosse melhor, num deck que fosse, tipo, sei lá, Dragon Link, imagina, você ativa isso, da Special Summon de 3 dragão do deck e pronto. Você ganhou o jogo automaticamente por causa dessa carta, né? E próxima carta que nós temos aqui é o Daki, The Graceful Makayashi, ou Mayakashi. Que tem um efeito que é interessante, só pode controlar uma dessa carta, o que é ok, né? Quando um ou mais monstros Mayakashi forem invocados por invocação especial do deck adicional no seu campo enquanto esse card está no cemitério, você pode invocar esse card por invocação especial. Ah, mas esse deck, esse efeito não é nada demais. Aí você continua lendo. Você não pode invocar por invocação especial do deck adicional, o turno que você tiver esse efeito, exceto o monstro Mayakashi. Aí você pergunta, ué, cadê o negócio falando que você só pode ativar esse efeito once per turn? Não tem! Não tem! Então, se isso aqui fosse um deck que não fosse Mayakashi, fosse um deck de verdade, você poderia dar Special Summon disso aqui infinitas vezes. Isso aqui é tipo, sei lá, um Level Eater da vida. Um pouco melhor, porque não reduz nível. Cada vez que um monstro do arquétipo é Special Summonado, você dá Special Summon disso do Grave. E não é um Whisper Turn, a carta não é banida depois. Você pode dar esse efeito milhões de vezes no mesmo turno. O que é só uma carta que é absurda, que tá presa, infelizmente, no arquétipo de Mayakashi, né? Ou graças a Deus. Ou graças a Deus, né? Não sei se infelizmente ou graças a Deus, mas tipo... Você pode dar isso aí umas 8 vezes no turno, só Special, 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 Special... Fazer uma vantagem absurda e pronto, né? Próxima carta que a gente tem aqui é o Falling Paradise, que é uma Field Spell, que é, ou seja, buscável por Terraform em Set Rotation, que tem um efeito que também é muito bom, muito bom, muito bom. Seu oponente não pode escolher Uria, o Senhor das Chamas, Amon, o Raviel, blá blá blá, esses bichos aí, nas suas zonas de monstro como alvo de efeito, e além disso, esses monstros não podem se destruir pelos efeitos de card do oponente enquanto você os controlar. O que é um efeito que, tipo, beleza, não é o melhor efeito de todos, mas é um efeito de proteção, que é legal, né? E aqui vem um efeito bom. Se você controlar Uria, Ramon, Raviel ou esse bichinho aqui na zona de monstro, você pode comprar 2 cartas. Ou seja, pode upgrade. Imagina isso em outros decks que deixa os seus monstros do arquétipo protegidos, os seus boss monsters, que são esses aqui, né? Protegidos, e quando você controla o seu boss monster, você compra 2 cartas. Tipo, isso aqui é idiota. E isso é todo turno. Todo turno. Isso não é uma vez por duelo, não é uma vez quando esse card tá face-up. Todo turno você controla seu boss monster, você vai lá e compra 2 cartas. Tipo... Cara, que absurdo. Essa carta é ridícula, é ridícula. Mas ela tá presa nesse deck de Uria, Ramon, Raviel e Amitili. Eu acho que é o nome da carta. Só que é bizarro isso. É uma carta que é bizarra. E tipo, existe Pot of Greed que tá banido por um motivo. E é um Pot of Greed que tem um efeito de proteção que é todo turno que é buscável. Uau. Impressionante. A próxima carta que a gente tem aqui é Mischief of the Time Goddess. Primeiro efeito dela, nenhum duelista pode ativar card de efeito e resposta de ativação desse card. Ou seja, tem efeito tipo a Super Poly. Então, se ativa isso aqui, não tem o que fazer. Não pode ser ativado como Chain Link 2 ou maior. E no final da sua Battle Phase, se todos os monstros que você controla forem Valkyrias, mínimo 1, envie esse card pro cemitério. E além disso, imediatamente depois que você resolve, pule para o começo da fase de batalha do seu próximo turno. Ou seja... Você tem 2 Battle Phase. Imagina isso, por exemplo, num deck nem dinossauro. Você deu Dark Hole No More e não conseguiu matar o cara. Você deu Pot of Prosperity e não conseguiu matar o cara por batalha. Sem problema. Sabe o que é melhor do que uma Battle Phase? 2 Battle Phase. Então uma carta que, tipo, de graça,
te dá 2 Battle Phase. É tipo, é ridículo isso. Se qualquer deck competente, um deck de OTK conseguisse usar isso, ia ser completamente absurdo. Ia ser completamente absurdo se isso aqui fosse um deck que não fosse lá, Valkyria. Que é um deck que não faz muita coisa e que acho que, tipo, mesmo se... Eu nem sei se deck usa essa carta, mas, tipo... só uma carta que seria completamente idiota. Você tem 2 Battle Phase, mano, é ridículo. A próxima carta que a gente tem aqui é uma que não é tão desbalanceada assim, mas tem um efeito que é muito legal. Que é, envie, que é o Gema Match, né? Envie um Cardiogema da sua mão ou faça pra cima pro cemitério. Adicione à sua mão um Monstro Gema com nome diferente ou um Armed Dragon do deck ou cemitério. Depois, imediatamente que isso resolver, você dá um Normal Summon. Então, basicamente, é uma carta que você ativa, busca 2 cartas de arquétipos diferentes e você pode colocar uma no campo imediatamente. O que é um efeito que, tipo, eu acho que é muito bom. Efeitos que deixam você dar Normal Summon extra geralmente costumam ser muito bons, né? Então, por exemplo, a Brilliant Fusion tá banida porque trazia Seraph Knight, que era um bicho que deixava dar Normal Summon. O Nightmare Goblin tá banido porque deixava dar Normal Summon. Isso aqui é uma carta que deixa dar Normal Summon extra, basicamente uma carta que você pega do deck e escolhe. Obviamente, nessa situação vai estar buscando um Armed Dragon ou um Ojama, que não são cartas muito boas, né? Mas em um deck mais competente, isso aqui seria absurdo. E não só isso, ele tem um efeito secundário que também é legal, que é durante sua fase principal, você pode banir esse card do cemitério, escolher 3 dos seus monstros Ojama banido, embaralhar no deck com uma carta, então ele tem um efeito de draw também que é forte. E a melhor parte dessa carta, ela não é once per turn. Então, tipo, se você abre com, tipo, num deck competente, um deck de verdade, que não seja Ojama Dark Armed Dragon .deck, com uma carta dessa, tipo, sei lá, do deck de Aleister, e você vai lá, ativa. Você busca um Aleister, né, que seria a parte de buscar um Ojama. Você vai lá, você busca um Shadow, que é a parte de buscar um Shadow. E imediatamente depois disso dá normal summon do Aleister, olha que legal. E melhor parte, as suas cartas estão banidas de deck de Shadow, de Aleister. Você bane isso no grave, você bane, volta o recurso pro deck, compra uma carta. Uau, impressionante. E essa carta tá presa no deck de Ojama, né. A próxima carta que a gente tem aqui é a Sophacord Elegance, que também é uma carta que saiu na Ancient Guardians. E é uma carta que, na minha opinião, é ridícula. Essa carta é ridícula. Ridícula, ridícula, ridícula. Só que todas as outras cartas de Doremi-Ko são bem mais ou menos. São bem mais ou menos os outros Pêndulo e as outras cartas do deck são, tipo, bem mais ou menos. Qual que é o efeito dessa carta? Essa carta tem 3 efeitos. E é um melhor do que o outro. Coloque um monstro pêndulo Sophacord do seu deck na sua zona pêndulo. Então você basicamente busca uma carta e já ativa. O que é um efeito que sozinho já é muito bom, né? É um rota basicamente pro deck. O segundo efeito. Adiciona um monstro pêndulo Sophacord da sua mão ou do seu deck adicional com a face pra cima. Quer dizer, você adiciona um da sua mão pro deck adicional. E depois coloque 2 monstros Sophacord, um de escala ímpar e um de escala par do seu deck na zona pêndulo. Então você vai basicamente pegar uma carta, colocar no extra deck. E depois vai ativar 2 escalas, tipo, e depois a carta que você mandou pro extra, você vai poder dar pêndulo. Então não é como se você estivesse perdendo recursos, você tá ganhando recurso de graça com isso. E tem outro efeito, você adiciona 2 cartas, uma da escala pêndulo ímpar e uma da escala pêndulo par, das suas zonas pêndulo ao deck adicional. Com a face pra cima, isso acontecer, você compra 2 cartas. Então é uma carta que tem 3 efeitos que são muito bons. O segundo efeito, na minha opinião, é o melhor de todos, né? Você ativa 2 escalas do deck. E tem cartas que estão banidas porque elas são sozinhas pêndulo scales, né? Eu acho que o melhor caso disso é o Monkey Board, que tá banido porque ele é uma carta que vira uma escala pêndulo inteira. E eu acho que isso é um exemplo de uma carta que, se fosse em outro deck que não fosse o Sophacord, um deck que tem efeitos bons, um deck que consegue fazer coisa de verdade, seria uma carta completamente absurda. É uma carta que por exemplo, eu acho uma carta que é melhor, por exemplo, do que a Pêndulo Call. É uma carta que é simplesmente muito boa, tem 3 efeitos completamente absurdos que são versáteis. Você pode ativar o efeito conforme você precisa, você não tá preso a só um efeito. E é só um efeito muito bom. E aqui eu vou trazer 2 menções honrosas que eu separei. Essas menções honrosas estão aqui porque são em decks que são decentes, não são em decks que são ruins. São decks que têm algum tipo de sucesso no competitivo, por isso que eu não coloquei elas, mas são cartas que são absurdas. A primeira delas é Snake Rain, que é usada no deck de Abyss. Basicamente, você descarta uma carta, você escolhe 4 répteis do deck e manda pro cemitério de graça. Então você dá full de 4 cartas completamente de graça. E essa é uma das cartas que faz o deck de Abyss, ou Ogdadia, que acho que é o nome do TCG, né? Ser usável no TCG. Essa carta é, tipo, muito, muito boa. Imagina se essa carta fosse, tipo, sabe, pra outro
pra outro tipo em vez de réptil, porque réptil é um tipo meio ruim no Yu-Gi-Oh, né? Imagina se isso fosse pra Fiend, fosse pra Dragão, Spellcaster. Tinha muita coisa idiota que dava pra fazer com isso. E também a Signet Codec. Eu ia colocar essa na lista, mas recentemente o Code Talker tá tendo um pouco de sucesso em torneio de Remote Duel. Ele topou o Extravaganza, o Remote Duel Invitational da América Latina. E também topou o da América Central. Então, é uma carta que, no geral, tá tendo um pouco de sucesso no competitivo, porque o Code Talker tá tendo sucesso no competitivo. Mas o que essa carta faz? Se o monstro Code Talker é Special Summonado do extra pro campo, você pode dar um desses monstros, adicionar um Cyverse monstro com o mesmo atributo do deck pra mão, e você não pode Special Summon de monstro dessa deck, exceto Cyverse, até o resto do turno. E isso não é um Esper Turn, essa que é a ideia dessa carta. Então, tipo, se você dá Special Summon de um Cyverse Dark, você vai buscar um do deck. Se você dá Special Summon de um Cyverse Fogo, você pode buscar um do deck. Pode buscar, tipo, todos os atributos todos os atributos do deck, tipo, de graça. Não é uma vez por turno, é uma carta contínua, então não é que isso vai só durar um turno, no próximo você vai poder buscar também infinitamente. É uma carta que, no geral, é muito forte, né? Você pode buscar, tipo, 6 cartas do deck, basicamente, de graça. E esses são os motivos que o Code Talker tá tendo um pouco de sucesso, porque essa carta é muito boa, né? Eu acho que sem essa carta o Code Talker não estaria tendo o sucesso que tá tendo atualmente no competitivo. E não é um sucesso absurdo, ele tá tendo um tipo de sucesso. Eu acho que hoje em dia ele é um deck que é Tier 2, talvez um Rogue, por aí, entre essas tiers aí. Mas grande parte por causa dessa carta. E a última carta que eu trouxe aqui pra vocês é Sylvan Charity, que é literalmente uma Graceful Charity pra Sylvan. É basicamente uma Graceful Charity. Como saber que a carta é boa? Ela começa assim: compre 3 cartas. Fácil. Você começa comprando 3 cartas. Simples. É uma carta ruim. Compra 3 cartas. Depois, se tiver um card Sylvan na sua mão, revela 2 cards da sua mão, incluindo pelo menos um Sylvan. E depois coloca-os no topo do deck em qualquer ordem. E caso contrário, revele toda a sua mão, coloque-as no topo do deck em qualquer ordem. Mas uau, ela é uma vez por turno. Então é uma carta que, tipo, beleza. É uma Graceful Charity. É simples, a Graceful Charity tá banida e essa carta existe pra Sylvan. E se isso fosse genérico, obviamente estaria banido. Inclusive, literalmente tá acontecendo, a carta tá banida. E é uma carta que é só absurda, né? Deixa você cavar sem nenhum drawback, basicamente. Você não dá um plus, né? Porque você vai usar 3 cartas, né? Você vai comprar uma e voltar 2 pro deck. Mas você vai comprar 3 cartas, que é a parte absurda. Você vai dar um plus. Você não vai dar um plus, mas você vai cavar 3 cartas do deck, vai conseguir consertar sua mão. E essa carta é sempre boa. E, como falaram aqui no chat, o Sylvan já foi um deck competitivo, né? Antigamente ele tinha tops, era um deck relevante. Hoje em dia, nem tanto. Hoje ele não faz nada. Mas essa carta aqui é simplesmente absurda. E é isso, essa é a lista. As cartas mais idiotas do Yu-Gi-Oh! Presas em decks que são uma merda.